Yo, pega essa pill. Em um determinado momento histórico, se eu não me engano, algumas décadas atrás, no máximo uns 20, 30 anos, se eu não me engano, profissionais de uma empresa de distribuição energética dos Estados Unidos começaram a notar uns picos de distribuição de energia muito estranhos num determinado horário. A distribuição ia por um caminho absolutamente normal, mas aí a partir de um determinado horário você tinha momentos de normalidade e súbitos ganhos de intensidade. Se consumia mais energia do nada por um período de minutos e aí isso caía. Os profissionais dessa área, eles decidiram verificar os equipamentos para saber se não era algum erro de leitura, e uma vez descartada essa possibilidade, começou-se a investigação para saber o que diabos estava acontecendo. Depois de algumas tentativas sem sucesso em identificar o problema, eles decidiram fazer aquilo de pensar fora da caixa e explorar possibilidades mais inusitadas, até que um deles decidiu checar os horários em que isso acontecia e ele notou uma coisa curiosa. Ele testou a hipótese dele e essa hipótese se concluiu, essa hipótese se provou correta. Qual era a hipótese em questão? De que esses picos de energia coincidiam com os horários de intervalos comerciais dos grandes programas, né, dos programas da Prime Time Television, dos programas de grande audiência que eram exibidos a partir das 8 horas da noite nos Estados Unidos. Ou seja, a energia tinha alguns picos, aí ela seguia normal, porque era um período que as pessoas estavam diante da tela assistindo as séries delas, e esses picos aconteciam novas altas na distribuição de energia quando esses programas iam para os comerciais. Por quê? Porque era o momento que as pessoas iam para a cozinha, para abrir a geladeira, vai energia, para botar alguma coisa no micro-ondas, vai energia e por aí vai. Ou seja, televisão moldando os hábitos de consumo energético e a forma como a empresa de energia tinha que se portar diante do mundo, a forma como a empresa de energia iria ter que se relacionar com o mundo. História curiosa, não? Hack the Bear in here. Sim, crianças, Hack the Bear. Hack the Bear aqui na frente das câmeras. Sozinho? Jamais. Quem tem um amigo jamais está sozinho. E eu tenho Sebastian Lafayette atrás das câmeras, meu produtor. E juntos nós formamos o Power Duo coletivamente conhecido como Grosselia on the Rocks. Esse pequeno caos que eu contei para vocês a respeito do impacto... Só um minuto que está me matando. Pronto. Esse pequeno caos que eu contei para vocês a respeito dos impactos da televisão nos Estados Unidos é só para demonstrar como, tipo... Bom, eu vou ser redundante aqui, para mostrar o impacto da televisão dos Estados Unidos, mas mais importante, para mostrar como o advento, a popularização desse aparelho, né, a partir da década de 30, 40, vai afetar a vida das pessoas do mundo e como esse aparelho vai afetando essas vidas até hoje. Você pode achar que você está imune à televisão, porque agora você assiste só seus seriados na Netflix, etc., mas você assiste seus seriados que são pensados em temporadas, que utilizam uma linguagem que foi estabelecida na TV e que usam como métrica de sucesso a audiência, a quantidade de par de olhos que eles conseguem diante da TV no horário que os episódios estão sendo exibidos pela primeira vez, né? Por que eu estou falando tudo isso? Porque este episódio do videocast do canal, este videozinho, vai falar finalmente sobre Doctor Who e nós vamos falar sobre o terceiro e último dos especiais que foram exibidos pela BBC ano passado, comemorando 60 anos de Doctor Who. Me refiro ao especial que teve roteiros de Russell T. Davies e direção de Shania Button. Me refiro a The Giggle. Sim, The Giggle. O especial exibido no dia 9 de dezembro de 2023. O que eu achei dele? Mais uma vez, eu preciso lembrar vocês, eu já disse isso no prólogo dessa série de vídeos sobre Doctor Who, mas isso aqui não é um recap, então não vou passar pela série inteira.
A ideia é que esses vídeos sejam bem curtinhos, no máximo uns 20, 25 minutos, e olhe lá. Se eu conseguir menos ainda que isso, melhor. Porque a ideia é falar dos grandes temas e principalmente falar como o retorno do Russell T para a série bateu em mim. Foi bom? Foi ruim? Vai salvar Doctor Who? Doctor Who precisa ser salva. Spoiler alert, sim. E como foi essa temporada? O que ele tinha para dizer? Ainda não há um momento de saber o que ele tem para dizer, porque esses especiais foram uma celebração do passado do Doctor Who e principalmente do passado do próprio Russell T na série. Então, esses 3 especiais e esse episódio especificamente tá mais preocupado em concluir as pontas soltas que ele deixou lá atrás, quando ele saiu da série depois da 4ª temporada, né? Do que em fazer algo novo, apesar de que já começa a estabelecer algumas das regras que vão ser importantes durante o período do 15º Doctor. Aqui a gente começa já de cara com os primeiros experimentos da criação do aparelho de TV, né, da primeira transmissão televisiva da história. Esses eventos de fato aconteceram na década de 20, lá no Sorro. De fato, foi um boneco chamado Stuck Bill, o primeiro exibido, porque de fato, como a série fala, não tinha como botar uma pessoa na frente das câmeras, não apenas porque a iluminação necessária fazia com que isso fosse quente demais para a pele humana aguentar, mas também porque o rosto humano não tinha o contraste necessário para ele ser capturado pelas câmeras, então bastante rudimentares, né? E isso tem algumas coisas que você pode tirar daí, né? Porque, tipo, já vamos pensar dentro da série. Stuck Bill. Stuck Bill é um boneco. É um boneco. Ele é feito de gesso, então a primeira exibição foi um rosto humano ultra caracterizado, né? Uma coisa meio expressionista, feita de material médico. Mas ao mesmo tempo, Stuck Bill, Stuck passou a ser um termo usado para falar daquilo que os britânicos chamam de feeble mind, né? De, tipo, pessoas com problemas mentais, que antigamente eram chamadas de forma preconceituosa de idiotas, loucas ou qualquer coisa do gênero. Isso é importante, por quê? Porque Stuck Bill, então, passa a ser um idiota ou um louco, cuja imagem vai ser exibida na TV, que já foi chamada mais de uma vez como Idiot Box, né? A caixa de idiotas, porque teoricamente eram críticos da TV falando que a TV não tinha nada de particularmente educacional, educativo, não tinha nada a ser aprendido com a TV, que a TV era apenas entretenimento vazio, imbecil. Mas se você parar para pensar, então você tinha um idiota numa caixa, ou Stuck Bill, sendo exibido na tal caixa que é a TV. E Idiota, o Itabox é como o 12º Doctor se define, né? A Madman, o Itabox, é por sua vez como o 11º, né? Inclusive o tema mais famoso do 11º Doctor é a Madman, o Itabox, né? E eu acho isso interessante porque prova que o Toymaker, ele usou o próprio Doctor, né? A estrutura básica do Doctor, aquilo que ele tem de mais essencial para adentrar o nosso mundo, provando que a culpa que o Doctor sente durante o episódio é bastante válida, né, a respeito de, tipo, eu cruzei as regras, né, eu cruzei uma linha, eu quebrei as regras, e por causa disso o Toymaker caminha entre nós, ele encontrou uma porta para nossa realidade. Como eu disse, a gente ainda pauta a nossa realidade a partir da TV. A TV ainda é muito importante, mas mais importante, é importante como a TV ela mudou, ela evoluiu, né? Ela deixou de ser só o aparelho que a gente tem na sala de casa ou no quarto de casa para andar com a gente para cima e para baixo, né? Agora a TV tá na internet, tá no notebook que você bota na mochila e leva para qualquer canto, tá no seu celular, né? Que você vai assistindo coisa enquanto você tá num busão lotado, indo pro trabalho, voltando da faculdade, indo pra escola, tá ligado? Críticas à parte de profissionais que condenam você assistir séries e cinema nas telas de celular, isso é uma prática que todo mundo tem, eu tenho, vocês têm, todo mundo tem. Isso não tem como ser detido, não tem como ser refreado. Tanto é que hoje em dia já tem até exemplo de séries de TV que são pensadas pro formato do celular, né? Redes sociais já fazem isso, até o TikTok não me deixa mentir, né? Voltando pra série, Celestial Toymaker, um vilão do primeiro Doctor, lá da década de 60, que desde então não tinha dado as caras, exceto em material do universo expandido. Celestial, para quem não sabe, era um jeito racista de se referir às pessoas asiáticas, às pessoas chinesas, os imigrantes chineses que iam para os Estados Unidos, que iam para a Inglaterra. Era como os asiáticos eram conhecidos, os asiáticos, exóticos, místicos, celestiais, vindos da Terra Celestial, né? Com o tempo, celestial passou a ser usado de forma racista.
Do mesmo jeito que, tipo, hoje em dia todo mundo chama a pessoa, você chama a pessoa de japonês, independente dela ser coreana, dela ser chinesa, etc., só porque ela tem olhos puxados, né? E isso é importante porque a série admitindo o histórico dela de racismo, né? E vamos ser honestos, Doctor Who tem um histórico de racismo, é uma série dos anos 60, não teria como ser diferente, né? Doctor Who tem um histórico de racismo, sim, bem sinistro. Tem um episódio, eu não lembro, é um episódio que se passa no planeta do Cyberman, mas eu não lembro. É o The Tomb of Cyberman, eu tô misturando coisas. Talvez, eu não vou lembrar agora, nem se é uma história do primeiro ou do segundo Doctor. Eu acho que é do segundo, mas eu não vou lembrar. Que tem entre o grupo de protagonistas tem um rapaz negro que é basicamente ele é uma das coisas mais estereotipicamente aquele estereótipo racista do negro que vocês podem imaginar. Ok, novamente um episódio da década de 60, mais, né? E o Celestial Toymaker, por sua vez, é um cara branco fazendo yellowface, né? É por isso que o Toymaker, nessa encarnação do episódio, né, interpretado pelo Neil Patrick Harris, ele aparece com um sotaque alemão forte, ele em determinado momento ele também aparece falando um sotaque francês, porque ele tá... É como se fosse uma criança fingindo ser alemã, do mesmo jeito que era uma criança fingindo ser chinês. Se você for pedir para uma criança fazer esse tipo de coisa, provavelmente ela vai pegar os estereótipos mais básicos e, por sua vez, mais racistas possíveis, né? Então, e é importante lembrar esse negócio do Toymaker como uma criança, né? Porque é muito isso. É uma criança com responsabilidade. Uma criança com uma quantidade de poder imensa, 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 mas que não tem ciência disso. É importante estabelecer certos detalhes que, tipo, no episódio, a respeito dos temas dele, é importante falar do Toymaker enquanto um control freak, enquanto maníaco por controle. Por quê? Porque isso vai direto ao tema central do episódio, que é exatamente o papel da arte. Eu sei que é muito simples chegar aqui e falar, é o poder das histórias. Mas é mais que isso. Esse episódio é sim sobre o poder das histórias, é sim sobre a nossa relação com tecnologia, né? A partir das telas de TV, é também sobre a intersecção entre esses dois aspectos, mas é também sobre responsabilidade individual. Uma das minhas críticas ao período do Chibnall, e eu vou falar muito mal do período Chibnall durante essa série de vídeos, né? É o quanto politicamente insosso foi Doctor Who durante o comando do Chris Chibnall, né? Você tinha alguns temas básicos, tipo, proteja a terra, salve a natureza, sabe? Vamos proteger os animais, crianças, o poder é de vocês, né? Esses temas mais básicos que não são perigosos, vamos ser honestos. Ninguém vai ficar incomodado por você chegar e falar, proteja o mundo, sabe? Né? Sejam ecologicamente conscientes. Quer dizer, vai ter a meia dúzia, mas quem se importa, né? Se você for realmente político, se você for sentar os dentes em política, você corre o risco de alienar uma parte da sua audiência. E esse é um risco que, em tese, Doctor Who não poderia se dar o luxo de correr, porque, como eu disse no vídeo do prólogo, Doctor Who está precisando resgatar a audiência que perdeu durante os anos do Chibnall, durante os anos da 13ª Doctor. No entanto, você quer realmente ser bem sucedido se você tiver que se podar criativamente? Aparentemente, Russell T. Davies respondeu isso com um sonoro não, porque este episódio já vem sentando os dois pés no peito. Então, o Toymaker aqui é meio que a representação do contador de histórias hoje em dia, que ele cria um mundo ruim a partir das histórias que ele cria, e ele usa esse caos social como alimento para si próprio. Ou seja, ele ganha ele consegue a popularidade dele, ele consegue se inserir no universo a partir das histórias danosas, das histórias nocivas, da ficção ruim, vazia, que traz à tona os piores aspectos da humanidade, ao mesmo tempo que ele se retroalimenta disso para contar novas histórias ainda mais danosas e continuar esse ciclo de destruição, de anti-arte, como vocês quiserem chamar. Toymaker aqui, ele é tanto um produtor de filmes, quase um algoritmo humano, usando tipo o que é alimentado socialmente para produzir histórias mais vazias possíveis, para por sua vez atiçar as pessoas nos seus piores aspectos, para que elas retroalimentem ele, ao mesmo tempo que
Eu vejo um pouco de política nesse personagem, né? Porque esse é o primeiro, esse é o retorno do Rusty Davies na série, ó, depois da ascensão em escala planetária, né? De uma nova ala de extrema direita, uma nova força política fortemente aliada, fortemente voltada para uma direita fascista, para uma direita nazista, né? Uma extrema direita extremamente reacionária, né? Eles também se beneficiam com esse tipo de história, né? Tá aqui Bolsonaro que se elegeu à base da mamadeira erótica, né? Tá aqui o MBL que se criou a partir dessas lendas e histórias, né? Tá aqui qualquer candidatozinho que cria uma narrativa e joga um monte de mensagenzinhas no WhatsApp e se elege dessa forma, né? Mas tem algo extremamente danoso, ó. A série não ignora o dano que isso causa no próprio contador, nesse contador de histórias em si, né? Porque o próprio Toy Maker fala, né, quando o Doctor convida ele para entrar na TARDIS e os dois partirem juntos em novas aventuras pelo cosmos, ele fala: "Não, eu sou só basicamente isso aqui que você tá vendo é só basicamente um invólucro de uma fome constante que jamais acaba. Tudo que existe sou eu e o jogo." E o jogo é exatamente as histórias que ele tá contando, né? É exatamente esse conflito, né? Porque, tipo assim, você pensa no Toy Maker, no jogo, como uma disputa entre pessoas, mas lembre-se que todo jogo é uma narrativa também, é uma história de pessoas. Lembre-se, por outro lado, que toda história, toda aventura, toda grande saga épica é, por sua vez, um jogo, uma disputa entre forças, né? A quer algo, B quer esse mesmo algo. Os dois não podem ter, então eles vão disputar isso. A quer algo, B quer outra coisa, mas para B conseguir aquela coisa, A não vai poder conseguir o que ele quer. E aí a gente tem a figura de protagonismo, de antagonismo, bem e mal, conflito, né? Eu vi alguém dizendo que todo conflito na história das narrativas gira em torno de conjunções adversativas, né? Tipo, fulano queria ser rei, cicrano queria ser o melhor surfista do mundo, mas, no entanto, algo acontecia que impedia ele de chegar lá, e aí você tem uma história, porque é toda a narrativa desse fulano querendo superar essa adversidade para conseguir chegar no ponto que ele quer chegar. Enfim, eu falei a respeito do Toy Maker como um control freak, que é muito de quem já tentou contar histórias, quem já tentou criar histórias para si próprio, né? Quem já tentou embarcar nesse mundo de ser um escritor, de ser um roteirista, etc., sabe? Que gira em torno de controle, né? Você tem que controlar os meios. Eu tô aqui na frente de uma câmera correndo porque, tipo, o aplicativo que eu uso, depois de 30 minutos ele para e eu odeio quando tem que juntar takes diferentes. Ao mesmo tempo que eu tô aqui tentando ficar perto da luz, que eu ainda nem sei mexer direito no ring light aqui do lado. Ao mesmo tempo que eu tô aqui, tô olhando toda hora para ver se o aplicativo que tá captando o som do meu microfone tá fazendo isso. Ao mesmo tempo que eu tô olhando para a câmera e vendo se eu tô suado, porque eu não quero parecer suado, entende? Qualquer criador de história, seja o escritor que tem que ficar horas na frente da máquina de escrever, do editor de texto, seja o videomaker que tem que gravar aquela cena usando luz natural, mas tem que ser rápido e ninguém pode errar porque senão o dia vai acabar e pronto, é mais um dia de diária. Tudo gira em torno de controle, da gente tentar controlar o nosso contexto, independente da quantidade insignificantemente pequena de controle de fato que a gente tem. Um aspecto que, tipo, ao mesmo tempo enriquece a figura do Toymaker, enriquece a mensagem que a série está tentando passar e ao mesmo tempo enriquece a narrativa em si, porque mostra a confiança que o Russell T tem na gente. Eu sempre adoro quando contadores de história botam detalhes na trama que, tipo assim, se você não pegar e se aprofundar nele, beleza, a história continua redondinha, mas se você for atrás, há um ganho de profundidade, uma nova dimensão é acrescentada para a coisa. Que é quando a primeira disputa entre o Toymaker e o Doctor. Quando eles estão na loja do Toymaker, o Toymaker, quando ele aparece na primeira vez, e nessa reaparição, a primeira cena lá que ele conversa com o ajudante do cientista que está realizando os experimentos para a criação da TV, e agora, quando ele aparece, está perfeitamente centrado na tela, atrás do balcão, em cima tem a imagem de um sol, né? E aí eu vou ter que recorrer ao meu passado, um menino que eu fui, que muito cedo, antes dos 10 anos de idade, já sabia ler tarô, né? Já esqueci, claro. Tô tentando reaprender porque eu tenho uns tarôs aqui de Hora de Aventura, de Over the Garden Wall. Eu tô tentando reaprender, mas tipo assim, longa história, é uma confusão que meu pai fez na hora que eu pedi livros pra ele e qualquer dia eu conto, mas
Saber um pouco de tarô ajuda, porque eu consegui pegar 3 detalhes que iriam me passar batido se eu não soubesse, que é o seguinte. Primeiro, o lance do sol. O sol no tarô é uma carta extremamente positiva. Você pode tirar uma carta no sentido normal da carta, né? Ou você pode tirar ela invertida. Normalmente, quando você tira uma carta invertida, ela está manifestando o oposto do que ela normalmente significaria se ela tivesse sido tirada no sentido normal. O Sol é uma carta tão positiva que, mesmo se você tirar ela invertida, ainda significa uma coisa boa. E o que significa? Coisas boas estão vindo para você. Se você tirar ela normal, o seu pensamento positivo está atraindo coisas boas para você. Se você tirar ela no sentido negativo, no entanto, ou seja, invertida, de cabeça para baixo, significa que essas coisas ainda estão vindo para você, mas elas não vão chegar a você, porque o seu pessimismo está impedindo que você consiga enxergar elas, que você consiga ter acesso a elas. Poderia ser uma coincidência, poderia ser uma coincidência. Mas aí a gente tem, como eu disse, a primeira partida, o primeiro jogo entre o Doctor e o Toymaker, e é um jogo de cartas. Quem tira a carta com a numeração maior, né? O Doctor tira um oito de paus, um 8 de paus. O 8 de paus tem a ver com impermanência, tem a ver com transitoriedade, tem a ver com coisas se movendo. E em se tratando do Doctor, que é a personificação do tempo, né? Tem um livro de Doctor Who em que os Time Lords descrevem como Time Made Flesh, né? Como o tempo encarnado. O Doctor é profundamente impermanente, né? Tanto literalmente, ele não para, né? Ele tá toda hora de aventura em aventura. É um tema que vai ser inclusive retomado ao final desse episódio. E a própria natureza dele enquanto um Time Lord Gallifrey, né? Que tipo, ele regenera, ele não morre exatamente, né? Enquanto ele está se movendo, ele tá vivo. E no momento que ele parar, é porque provavelmente as regenerações. Quando ele finalmente parou da primeira vez em Transalor, é porque as regenerações dele tinham acabado, ele iria morrer. Parar para um Time Lord significa morte, né? E você poderia dizer que é uma segunda coincidência, apesar que lembremos, coincidências que se repetem viram padrões, né? Mas não é uma coincidência porque logo em seguida o Toymaker ele tira o Rei de Copas, o Rei de Copas. E o Rei de Copas no tarô significa controle. Significa controle e amor parental. Aí você fala, amor parental, sim. Existe um afeto entre o Toymaker e o Doctor, ou afeto entre dois contendores, ou afeto entre duas pessoas brincando. Por quê? Porque o esportista, o jogador, ele só se define na relação dele com o oponente dele. Em alguns casos pode ser um oponente ele mesmo, sei lá, você está jogando paciência, então você está jogando com você mesmo. Mas na maioria dos esportes você precisa de pelo menos mais uma pessoa para disputar com você, para que você seja melhor que pelo menos ele. Né? Então eu achei muito legal esses detalhezinhos escondidos, né? Não exatamente escondidos, né? Mas que tipo, você não precisa necessariamente pegar para a história andar, mas se você pega, ela é uma camada a mais. Eu espero profundamente que o Russell continue demonstrando esse nível de respeito com o público no decorrer da temporada, né? Eu acho que eu falei quase tudo que eu tinha para falar desse episódio. Eu acho que eu falei tipo dos grandes temas principais. Porque era muito sobre isso. Era sobre entender como o episódio e comentar a respeito disso. É um episódio sobre como é ser um contador de histórias agora em 2024. Um ano em que, tipo, a crise é principalmente estética, né? Porque, tipo, a estética, né, por meio das artes, por meio do cinema, etc., tá muito sendo usada para que a ideologia reinante, para o capitalismo se defenda, se proteja do jeito que puder, para tentar ainda se mostrar válido num momento em que mais e mais pessoas estão notando o quão ineficiente para proporcionar felicidade para o máximo de pessoas o capitalismo é. É também sobre responsabilidade do contador de histórias, né? O Toymaker e o Doctor, né? Ocupam esse papel no episódio, né? É sobre essa responsabilidade do computador de histórias que, tipo, você pode ser afetado pelo mundo, mas você vai afetar o mundo de volta. Então, que tipo de mundo você quer criar? Manter, né? Você é apenas o escapismo? Você quer manter estereótipos, você quer manter certos dogmas que estão ferindo a sociedade ativos? Você pode fazer isso por meio da arte. Mas você pode também ir um pouquinho além. Eu vi alguns textos que, falando desse aspecto do episódio, até falavam se o episódio não seria um diss, né? Seria uma jogada de shade contra o próprio Chibnall. Eu duvido. O Russell T é extremamente elegante. Eu não acho que ele faria isso. Eu não acho que ele é o tipo de homem pequeno que faria isso por meio da própria arte que ele está produzindo. Eu acho que isso é mais uma coisa geral. A gente vive no mundo do MCU, né? A gente vive no mundo do Marvel Cinematic Universe. A gente vive num mundo
em que os grandes criadores, os grandes executivos de empresas de entretenimento já estão considerando seriamente a possibilidade de filmes e discos e livros feitos por inteligência artificial, tá ligado? Feitos de uma forma completamente desconectada com as ansiedades que a gente tem, sabe? Feitos de forma mecânica. Por quê? Porque, como executivos de uma indústria de entretenimento, eles não estão preocupados com o papel da arte enquanto um desenvolvimento social, enquanto meio de aprimoramento humano, enquanto meio de você se comunicar e um meio de expressão pessoal, de expressão individual e de expressão coletiva comum. Não, eles estão preocupados com lucro. Então, se eles puderem cortar os artistas, as pessoas, aquela figura difícil do artista, do cara da banda, etc., e simplesmente botar um monte de máquina produzindo arte 24 horas por dia, em escala industrial, por que não? Eles não estão preocupados com, tipo, com a qualidade dessa arte. Não estão. O capitalismo funciona perfeitamente como deveria, né? Deixa-me ver sobre alguma coisa que eu preciso falar. Ah, sim, né? Ao final, o Doctor finalmente conseguiu o final feliz dele, né? O Doctor finalmente conseguiu aquilo que ele mesmo proporcionava para todas as outras pessoas em suas aventuras, né? Que é uma vida tranquila. Porque a gente às vezes esquece, todo mundo quer tanto aventuras e coisas do gênero, e é um pouco como o David Lynch fala, tanto em Twin Peaks, mas principalmente em Veludo Azul, né? Que tipo, o lance desse tipo de narrativa é exatamente no contraste entre o horror da aventura e a recompensa que é a tranquilidade de uma vida pacífica, de uma vida ordinária, e eu digo ordinária aqui sem nenhum tipo de juízo de valor, ok? Uma vida comum, sabe? Que tipo, essa vida comum é a recompensa no final da jornada épica heróica. É por isso que as pessoas vão em aventuras, para que elas possam ter o direito de uma vida pacífica, tranquila, de uma vida sem grandes eventos, né? Não pelo menos dessa natureza aventuresca, né? E é aquilo que o David Lynch fala de tipo, é a torta de cereja e o café amargo sem açúcar, né? E a beleza até dá exatamente no contraste. Você tem o café amargo, mas você tem a torta doce. Você tem a torta doce, mas você tem o amargor do café para cortar um pouco do açúcar e aí você tem o quê? Equilíbrio. E é exatamente sobre isso. De certa forma, nesse grande tema de The Giggle sobre histórias, é também sobre equilíbrio, sobre você proporcionar uma arte que é divertida, que é uma arte de entretenimento, mas ao mesmo tempo uma arte consciente, uma arte que tipo vai apontar você na direção dos inimigos certos, né? Uma arte que não tá aqui só para tipo validar estereótipos, validar preconceitos, para manter um sistema de pé. É nesse equilíbrio que todo artista que é digno do próprio nome, digno das ambições que ele quer colocar no mundo, tem que se preocupar 24 horas por dia, né? Ninguém disse que era fácil, né, Fiote? Você quer ser artista? Ninguém falou que era simples. Assim, um último detalhe. Como eu disse, o Doctor teve o final feliz dele e quando ele derrota o Toymaker, ele condena o Toymaker a ser apagado por toda a existência. Um detalhe interessante. Como eu disse no prólogo dessa série de vídeos de Doctor Who, um monte de episódios foram perdidos por motivo de incêndio ou simplesmente má acomodação, porque os arquivos onde esses filmes eram impressos, eles não eram pensados para serem guardados, porque, novamente, década de 60 ainda estava há décadas de alguém começar a pensar no conceito de home video, né? Por acaso, um dos arcos que menos coisa sobrou desses incêndios, desses acidentes, etc., foi exatamente o arco do Toymaker original. Se eu não me engano, são 4 episódios e acho que só pedaços do último que sobraram com movimento, né? O resto é todo feito naquele esquema que eu falei no outro vídeo, que é o esquema do Recon, né? Que são imagens estáticas que eram usadas para divulgação, com os arquivos de som, que por algum motivo os arquivos de som eram guardados, os arquivos de filme não, né? Então eles pegam essas imagens de divulgação, colocam numa sequência e tipo você tem uma construção de episódio que na minha opinião é horrível desse tipo, que parece uma apresentação de PowerPoint sonorizada. Mas quem quiser atrás, eu acho que tem recons do Celestial Toymaker. Eu não sei se já fizeram animação, não fui atrás. Eu não sou um grande fã do primeiro Doctor, preciso ser honesto. Eu começo a me apaixonar por Doctor Who a partir do segundo, né? E é isso. O Russell T passou a mensagem que ele queria com
o Doctor do Tennant, que além de uma vida tranquila agora, os Whovians ganharam o prazer, a satisfação de ter David Tennant como Doctor para sempre, né? Porque vai saber quanto tempo ele passou nesse período com a dona, com a família da dona, porque o 15º disse que tipo, ele é um Doctor que surgiu a partir de um Doctor que se permitiu viver o luto de Gallifrey e se permitiu dar o devido tempo para poder processar esse luto e seguir adiante. Então vai saber quanto tempo o 14º teve, né, para refletir a respeito da própria dor antes de seguir adiante. Um dos grandes traumas, né, formacionais do Doctor, né, não o grande trauma do Doctor. O Doctor teve alguns grandes traumas, né? O primeiro grande trauma de Doctor Who. O segundo grande trauma de Doctor Who, olha só, pensando agora, na verdade, porque eu ia dizer que a primeira regeneração, né? A regeneração do primeiro Doctor, da regeneração do William Hartnell pro Patrick Troughton, foi o segundo grande trauma, porque o primeiro grande trauma foi, e aparentemente isso vai ser um tema que vai ser retomado no decorrer da série, né? A Susan, né? A partida da Susan. Eu já vi alguns episódios da 14ª temporada, né? Eu sei que tipo eles vão falar sobre isso, né? Que é o fato do Doctor ter uma neta a qual ele nunca voltou para tentar ver que fim ela levou. Uma neta que é uma neta de Gallifrey, que é uma Time Lady, tal qual ele próprio, né? Curioso, curioso, né? É bom ver tipo a questão da dor, a questão do trauma, a questão do tipo da solidão do Doctor sendo abordada. Vamos ver como isso vai ser tratado com o 15º Doutor. Mas da forma como o Russell T termina esse episódio, é a tábula rasa. A partir daqui, Doctor Who pode virar o que Doctor Who quiser. O que os criadores quiserem, o que ele quiser e o que os sucessores dele quiserem fazer da série. E isso é muito legal. Porque, tipo, Doctor Who tava precisando de um respiro. E é legal ver que, tipo, esse episódio foi uma celebração não só do período que o Russell T teve na série antes, né? Não só uma celebração do David Tennant, uma celebração de todas as versões do Doctor que vieram antes dele, desde o William Hartnell, lá em 63, né? É isso, crianças. Acho que isso é tudo que eu tinha pra dizer de The Giggle. Teve a cena musical, né? Porque você não pode ter o Neil Patrick Harris e não ter ele dançando, né? Brilhante, eu adorei a interpretação dele como Toymaker. A seguir, The Church on Ruby Road. O primeiro episódio de fato do 15º Doctor e a entrada da Ruby como a companion dele. Será que é legal? Será que não é? Duendes? Duendes. Quem viver verá. Volto semana que vem, crianças, para falar mais de Doctor Who. Ok? Ok. Espero que fiquem bem. Tenho que me levantar, tenho louça para lavar, né? Ainda estou me convalescendo de um resfriadinho que tive semana passada. Então, tem que beber água também. Hidratem-se, é importante. É importante. Vocês não querem ter pedras nos rins, querem? Não, não querem. Fiquem bem, crianças. Ok? Sobrevivam. Escapem, como diriam velhos. Tchau! I love pie with coffee.